A sala de audiências estava superlotada, a tensão mais espessa do que o nevoeiro matinal. Os repórteres empurraram uns aos outros para fora do ângulo da câmara, e o público sentou-se em silêncio e expectante. No meio de tudo estava Dwayne The Rock Johnson, não numa passadeira vermelha, não num set de filmagem, mas na cadeira de um arguido. O homem que antes representava força, esperança e filantropia agora enfrentava acusações de peculato em conexão com sua ampla fundação de caridade. As câmaras captaram a chegada de todas as testemunhas importantes. Os jornalistas especularam incessantemente se tratava de um escândalo de fim de carreira ou de um ato de boa vontade mal interpretado. Mas a expressão de Dwayne não revelou nada. Sentou-se em silêncio com um fato cinzento à medida, com os olhos a espreitar a sala de audiências como um general no campo de batalha. Do outro lado dele estava o juiz Carlton W. Reeves, conhecido por seu intelecto afiado e tolerância zero para o teatro de tribunais. Ele olhou para Dwayne com distância profissional, mesmo que uma pitada de curiosidade traísse seu comportamento estoico. A mera presença de The Rock exigia atenção, mas isso seria suficiente para diminuir o peso das provas? A promotora, uma figura jovem mas implacável chamada Rachel Kim, não perdeu tempo e começou a declaração inicial. O seu tom era estridente, as suas palavras deliberadas: senhoras e senhores, não se trata de fama. Não se trata de carisma. É sobre confiança e o que acontece quando as pessoas em quem mais confiamos traem esse vínculo. Havia silêncio na sala de audiências, suas palavras pairando no ar como nuvens de tempestade. A equipe jurídica de Dwayne trocou olhares. Eles tinham tentado todos os ângulos, todas as possibilidades. Mas mesmo eles não podiam prever como o público reagiria ao que estava prestes a acontecer. Depois veio a exposição, documentos, transferências, e-mails, na superfície uma rede de desvios financeiros que colocaram Dwayne sob uma luz profundamente desfavorável. O ofegante suou. As sobrancelhas levantadas. Seria ele realmente o mesmo homem que carregara as vítimas do furacão nas costas e trazia suprimentos de socorro para as áreas inundadas? No entanto, quando a acusação se preparava para abrir, Dwayne levantou-se, não para falar, mas simplesmente para se levantar. Seu silêncio atraiu a atenção de todos. E foi aí que os sussurros começaram. Não dele, mas da galeria. A voz de uma criança. Ele ajudou-nos quando mais ninguém o fez. O juiz Reeves golpeou com uma marreta. Ordem no tribunal. Mas o sussurro tinha feito o seu estrago. A sala de audiências já não estava diante de um vilão. Perguntaram se talvez tivessem julgado mal um homem que pensavam conhecer. E Dwayne? Ele simplesmente se sentou novamente sem dizer uma palavra, e deixou que o silêncio dissesse tudo. Rachel Kim não foi facilmente perturbada. Recém-saída da Faculdade de Direito de Harvard, mas já conhecida por sua preparação meticulosa, ela voltou ao banco das testemunhas na manhã seguinte, pronta para esmagar a crescente corrente emocional subliminar que estava se construindo a favor de Dwayne Johnson. Eu já tinha visto isso antes, raus famosos que se baseavam em sua fama para desviar a atenção de provas concretas. Desta vez, prometeu, os factos prevaleceriam. O juiz Reeves entrou na sala de audiências com a graça solene pela qual era conhecido. A sala de audiências levantou-se. As câmaras ampliaram. Dwayne sentou-se imperturbável, seu enorme corpo calmo, mas elegível. Ele usava o mesmo terno, a mesma calma sem expressão. Mas algo tinha mudado. Esse sussurro da galeria provocou uma mudança, uma rebelião suave contra a narrativa cuidadosamente elaborada pela acusação. Sua honra, começou Rachel com uma voz afiada, hoje vamos demonstrar não apenas a supervisão pessoal do Sr. Johnson sobre a suposta fraude, mas também sua aprovação deliberada do desvio de fundos. Ele apontou para a primeira testemunha, o ex-diretor financeiro da fundação, Gerald Lane. Lane parecia nervoso. Suas mãos tremiam enquanto ajustava os óculos. O Sr. Johnson foi informado várias vezes, disse ele, mas ele confiava nas pessoas com muita facilidade. Raquel pressionou ainda mais. Então você está dizendo que ele conscientemente ignorou esses sinais de alerta? Houve uma pausa. Sem saber, admitiu Lane. Mas a assinatura dele estava lá. Raquel hesitou por um milésimo de segundo. Não era a arma fumegante que eu esperava. Ele passou para a exposição C, uma trilha digital que mostra como o dinheiro foi transferido de contas de socorro a desastres para serviços de consultoria. Mais uma vez ele suspira. O juiz Reeves inclinou-se para a frente. Conselheiros, por favor, esclareçam as datas dessas transferências. Rachel clicou no controle remoto. Os dados apareceram. Uma transferência em particular se destacou, na mesma semana em que Dwayne foi fotografado pessoalmente entregando água em Honduras. A defesa levantou-se imediatamente. Objeção, meritíssimo. O contexto é manipulado. Esta semana, o Sr.
Johnson cobriu pessoalmente os custos logísticos, custos que a fundação reembolsou mais tarde. A confiança de Raquel começou a desmoronar-se. O juiz levantou uma sobrancelha. Nota, disse ele, rabiscando algo em seu caderno. Mas ainda não tinha terminado. Raquel virou-se e tentou recuperar o momento. A intenção não se extingue por boas ações. Em seguida, Dwayne levantou-se. Quero testemunhar, disse ele com uma voz firme, profunda e destemida. Um silêncio caiu sobre a sala. O juiz Reeves baixou a cabeça. Tem certeza, Sr. Johnson? Dwayne assentiu. Devo isso a todos que acreditaram em mim. Naquele momento, o tribunal ficou parado, não para um show, não para uma celebridade, mas para um homem determinado a ser ouvido, custe o que custar. E com esta afirmação, a sala de audiências transformou-se de um teatro de julgamento num palco de verdade. O silêncio na sala de audiências era mais profundo do que o silêncio. Era espanto, expectativa, incredulidade. Dwayne The Rock Johnson, uma das personalidades mais reconhecidas do mundo, tinha acabado de se voluntariar para subir ao palco. Não através de canais de relações públicas, não filtrados por explicações, mas diretamente, sob juramento. O juiz Reeves inclinou-se para a frente com olhos penetrantes. Sr. Johnson, o senhor entende que não é obrigado a testemunhar. Qualquer coisa que você diga pode ser usada. Eu entendo, sua honra, Dwayne disse calmamente. E eu ainda quero falar. O delegado o acompanhou até o banco das testemunhas. As câmaras clicaram. Os jornalistas rabiscavam freneticamente. Todos os olhos estavam voltados para o homem imponente, que já não se sentava como estrela ou símbolo, mas como um cidadão sujeito às mesmas leis que todos os outros. Rachel Kim ajustou o blazer e escondeu a surpresa. Isso não estava no roteiro. Eu sabia que os depoimentos de celebridades são imprevisíveis e voláteis. E devastadoramente eficaz. Sr. Johnson, começou ela, em tom quebrado, você diz que não sabia nada sobre os fundos desviados. É essa a sua declaração? Nunca toquei num cêntimo, respondeu Dwayne. Todas as decisões que tomei foram para as famílias que queríamos ajudar. Raquel continuou. E, no entanto, a sua assinatura consta dos documentos que autorizam os pagamentos em causa. Ele olhou para a tela enquanto os documentos eram exibidos. Eu assinei dezenas de questões todas as semanas, disse ele, mas confiei em nossa equipe interna para a revisão. Esse foi o meu erro, confiar sem testar. O juiz tomou nota disso. Os olhos de Raquel estreitaram-se. Você admite negligência, então? Confesso minha lealdade, respondeu Dwayne. Pessoas que achavam que tinham integridade. A sala se estreitou. Não foi uma negação, foi uma revelação emocional. Uma que mudou o enquadramento de todo o processo. Raquel tentou virar-se. E as despesas de viagem de luxo que são faturadas à fundação? Dwayne assentiu. O meu próprio mapa. Todos os voos. Todos os quartos. Paguei por cada garrafa de água que entreguei da minha conta pessoal. Mais tarde, a fundação reembolsou-me, sim, mas isso era uma política, sem brincadeira. Calça. Até o júri estremeceu. O juiz Reeves olhou para a defesa. Alguma objeção? Não, sua honra, disse o advogado de Dwayne. Gostaríamos de apresentar os registros financeiros do Sr. Johnson como prova. Raquel pareceu estar encurralada por um momento. O poder tinha mudado, e o tribunal sentiu-o. Mas ainda tinha uma última carta para jogar. Sr. Johnson, disse ele lentamente, por que você não falou antes? Ele fez uma pausa. Pensei que, se permanecesse em silêncio, a verdade falaria por si, disse com voz firme. Mas agora percebo que o silêncio às vezes é visto como culpa. Recorreu ao júri. Então aqui estou. Não porque esteja a tentar ganhar adeptos, mas porque eu preciso que você veja o homem por trás das manchetes. E por um breve momento, a sala de audiências ficou novamente em silêncio, não por causa de estratégia jurídica, não por causa de um drama, mas por causa de algo muito mais estranho, a humanidade. Rachel Kim inclinou-se para trás em sua cadeira, sua mandíbula mais tensa do que nunca. O júri ficou chocado e a defesa ganhou força. O juiz Reeves, sempre o pilar da neutralidade, ajustou os óculos, mas não fez comentários. O seu silêncio dizia basta, a declaração de Dwayne Johnson tinha peso. Mas Raquel ainda não tinha terminado. Ele se levantou, seus estiletos batendo contra o chão de mármore, cada passo deliberado. Meritíssimo, a acusação está chamando Jasmine Carver para o banco das testemunhas. Suspiros ecoaram pela sala de audiências. O rosto de Dwayne mal tremia, mas seus ombros apertavam. Jasmine não era apenas uma ex-funcionária, ela também tinha sido sua confidente. E o seu nome não tinha aparecido em nenhuma das listas de testemunhas antes do julgamento.
As portas da sala abriram-se e Jasmine entrou lentamente. Magra, serena e elegível, caminhava com a calma de quem já tinha ensaiado 1000 vezes esse momento na cabeça. Tomou o seu lugar sob juramento. Senhorita quer ver, começou Rachel com uma voz suave, mas aguda, você era a diretora financeira da People First Foundation. Você trabalhou diretamente com o Sr. Johnson por 3 anos, certo? Sim. Ele já o instruiu a esconder ou rotular erroneamente as despesas? Jasmine hesitou. Meio segundo a mais. Não, disse ela. Surgiu um murmúrio. Raquel levantou uma sobrancelha. Mas você já aprovou despesa suspeita sem fazer perguntas? Jasmine mirou a Dwayne. Sim. Muitas vezes. Raquel caminhava devagar, como uma leoa que rodeava a sua presa. Por que você acha que essa é a razão? Jasmine engoliu. Ele confiou em nós. Às vezes demais. Mas, a verdade é que, acho que ele não leu metade do que passou por sua mesa. A declaração bateu forte. Dwayne não reagiu, mas seu advogado rabiscou com raiva. O júri olhou para baixo e processou. Raquel não parou. Você pode dizer ao tribunal se o Sr. Johnson aprovou pessoalmente o pagamento de $275.000 à Lux Travel Inc? Sim, disse Jasmine. Marquei ele. Ele disse-me, faça-o quando for urgente. E foi processado. E não havia documentos para esse pagamento que justificassem os custos. Nenhum que eu já vi. O juiz Reeves inclinou-se para a frente. Isso está incluído no pacote Discovery. É isso agora, respondeu Raquel, entregando-lhe uma nova cópia do registro de auditoria. O advogado de Dwayne discordou. Meritíssimo, esta é uma testemunha surpresa e uma prova recém-apresentada. É muito irregular. Reeves pensou nisso. Cancelado. Mas prossiga com cuidado, senhorita Kim. Raquel voltou-se para Jasmine. Uma última pergunta. Acreditava que o Sr. Johnson era culpado de fraude? Jasmine olhou para baixo, exalou lentamente e depois olhou para Dwayne. Não, disse ela. Acho que ele é culpado de confiar nas pessoas erradas. Houve silêncio. O juiz Reeves rabiscou uma nota. Raquel deu um passo para trás e cruzou os braços. Não há mais perguntas. Os advogados de defesa de Dwayne se recusaram a questioná-lo. E pela primeira vez desde o início do julgamento, a sala de audiências decorreu num outro tipo de silêncio, nascido não da dúvida, mas da terrível zona cinzenta entre negligência e inocência. O júri sentiu. O mundo que observei também. A mídia externa já havia se referido ao julgamento como o julgamento da confiança, mas na sala de audiências 3B, as coisas mudaram sob a superfície, sutilmente, mas irrevogavelmente. Rachel Kim sentou-se em silêncio, com os dedos entrelaçados e os olhos afiados. Ele tinha feito o seu movimento. Mas todo bom procurador sabia que a verdade não era suficiente, mas tinha que encontrar ressonância. A verdadeira luta se deu na percepção. A equipa jurídica de Dwayne Johnson reagiu finalmente. Sua honra, disse Veronica Nash, a principal advogada de defesa, lentamente aos seus pés, chamamos Alan Timmons para o banco das testemunhas. Alan Timmons. É diretor financeiro da First People Foundation. Um homem cuja súbita demissão 3 meses antes de o escândalo rebentar tinha levantado mais perguntas do que respostas. E até agora ele tinha sido um fantasma, inalcançável, inaudível, indissuadido. A sala de audiências mudou quando Alan entrou. Aos 50 e poucos anos, o suor já escorria pálido de suas têmporas. Ele parecia menos um executivo sénior e mais um homem indo para a forca. Ele xingou com uma voz quase inaudível. Verónica aproximou-se calmamente. Sr. Timmons, vamos direto ao ponto. Por que deixou a fundação? Alan ficou inquieto. Exaustão. Não é verdade que ele recebeu uma indenização de $90.000 após sua libertação? Sim. Raquel inclinou-se para a frente. Este número nunca tinha vindo a lume quando foi descoberto. E esse título veio de fundos discricionários, fundos que apenas o Sr. Johnson e um outro signatário poderiam acessar. Uma longa pausa. Sim. Quem foi o outro signatário? Alan olhou para a frente. Oh! O Sr. Johnson instruiu a processar este pagamento? Alan piscou. Em seguida, balançou a cabeça. Não. Eu mesmo segui. O júri mudou e o visual mudou entre Dwayne e Alan. O Sr. Johnson sabia disso? Acho que não. Veronica foi de um lado para o outro. Então você está dizendo que um dos pagamentos mais controversos nesta investigação foi feito sem o conhecimento de Dwayne Johnson? Sim. E desistiu antes que pudesse ser marcado? Sim. Murmúrios atravessaram a sala de audiências.
Até o juiz Reeves se sentou em seu assento e, de repente, ficou mais atento. Verônica recorreu ao júri. Não há mais perguntas. Raquel levantou-se imediatamente. Redirecione sua honra. É certo. Aproximou-se de Alan, lenta e cirurgicamente. Senhor Timmons, quando você emitiu esse pagamento de $90.000 para si mesmo, você falsificou papelada para torná-lo rotineiro? Alan hesitou. Sim. Mentiu sobre a origem dos fundos durante a auditoria interna? Sim. A voz de Rachel ficou mais afiada. E o Sr. Johnson alguma vez o questionou? Você já verificou esta transação? Não. Ele não fez isso. Ela curvou-se. Então a sua declaração é que o CEO de uma instituição de caridade multimilionária nunca revisou as demonstrações financeiras assinadas em seu nome. Sim. Ele suspira novamente. Não por culpa, mas por causa da ideia assustadora, absurda, de que negligência nessa escala, reais. Raquel recorreu ao júri. Obrigado. Sabe. E nesse momento, ocorreu uma estranha mudança. Não nos factos, mas nas entranhas coletivas da sala de audiências. Dwayne Johnson deixou de ser retratado como um criminoso. Eles retrataram isso como algo potencialmente pior. Descuidado. Perigos do culto ao herói. A sala de audiências sentia-se agora mais fria, como se uma janela se tivesse aberto na alma do caso. Havia um silêncio no ar, não por tédio ou cansaço, mas por uma dúvida profunda e inquietante. Dwayne Johnson sentou-se imóvel na mesa de defesa. Pela primeira vez em todo o julgamento, ele parecia chocado, não irritado, não defensivo, mas perturbado. Ouviu os números, viu os documentos, ensaiou a estratégia. Mas ouvir Alan Timmons dizer que, barulhento, era algo completamente diferente. O juiz Reeves limpou sua garganta. A defesa pode convocar sua próxima testemunha. Veronica Nes levantou-se, mas não olhou para o júri. Em vez disso, ele olhou para Dwayne. Estamos chamando o Sr. Dwayne Johnson para o banco das testemunhas. Raquel não titubeou. Ela tinha previsto este passo. Na verdade, ela tinha orado por isso. Quando ele foi para o banco das testemunhas, todas as lentes da sala giraram. As câmaras clicavam como cobras sibilantes. O homem que interpretara deuses, heróis e titãs estava prestes a fazer algo mais difícil do que qualquer papel, responder por si mesmo. Depois de prestar juramento, olhou para o júri, não com charme, não com o seu sorriso típico, mas com a humildade serena de um homem que entendia o que estava em jogo. Veronica começou, Sr. Johnson, como você descreveria seu papel na People First Foundation? Ele acenou com a cabeça lentamente. Eu era a cara. Angariação de fundos. O motivador. Ele acreditou na missão. Participou na supervisão financeira diária? Não, admitiu. Esse era o domínio do Alan. Confiei nele. Percebe agora que a confiança pode ter sido perdida? Uma pausa. Sim. Alguns jurados assentiram. Essa palavra, sim, alcançou uma autenticidade que os dados e as planilhas não podiam replicar. Você já assinou documentos sem lê-los? Eu fiz, disse ele claramente. Muitas vezes. Raquel rabiscou um bilhete, mas manteve a expressão neutra. Veronica insistiu. Você acha que decepcionou sua empresa? Ele assentiu novamente, desta vez mais lentamente. Sim. Eu falhei porque eu não olhei de perto o suficiente. Não deixei que a admiração se tornasse um piloto automático. Isso depende de mim. A respiração ofegante já não era necessária. Apenas silêncio, e ele voltou, denso e pensativo. Não há mais perguntas. O juiz Reeves recorreu a Rachel. Cruz? Raquel levantou-se. Senhor Johnson, você é conhecido por sua disciplina, não é? Tente ser. Você treina horas por dia. Memorize scripts, controle a sua marca. Porque a mesma disciplina não foi aplicada à sua organização sem fins lucrativos. Engoliu com força. Eu os via como mundos separados. Mas o seu nome estava em todos os cheques. Sim. Quando as crianças perderam o acesso à medicação, quando os programas de nutrição foram interrompidos, o nome dela ainda estava lá. Ele baixou a voz. Sim. Mesmo que você não roubasse um centavo. Você pode negar que suas impressões digitais podem ser vistas em todo o colapso? Não posso. Raquel não estava alegre. Ela não bateu nele. Eu não precisava disso. Ele simplesmente deixou ali o peso de sua própria confissão, honesta, perturbadora, humana. Dirigiu-se ao júri, mesmo com a sua voz. Vai ser isso. Dwayne demitiu-se. Já não era o homem de que tinha sido acusado. Agora para algo muito mais complicado.
Um símbolo do que acontece quando o carisma esquece a responsabilidade. Entretanto, o julgamento ultrapassou as manchetes. A sala de audiências deixou de ser apenas um teatro para o público, tornou-se um caldeirão de verdades, onde até ícones se derretiam sob observação. O juiz Reeves pediu uma pequena pausa após o depoimento de Dwayne Johnson para que todos, júri, imprensa, telespectadores, pudessem processar o que acabara de acontecer. Rachel Cayden não saiu da sala de audiências. Sentou-se sozinha à mesa da acusação, com as mãos na madeira e os olhos fixos no júri. Seus pensamentos não vagavam. Ele se conheceu. Quando o juiz voltou e o tribunal voltou a reunir-se, Raquel levantou-se. Vossa honra, a acusação gostaria de chamar uma testemunha. A sala mexeu. Isso era raro. Vá em frente, disse o juiz Reeves, inclinando-se para a frente. Rachel gritou, o tribunal chama Alan Timmons para o banco das testemunhas. Um murmúrio percorreu a galeria. Alan, o ex-CFO, já havia testemunhado, confiante, distante, brincando com números como uma planilha. Mas Rachel ainda não tinha terminado com ele. Regressou ao banco das testemunhas, desta vez com uma contração no olho esquerdo. Ele não esperava. Isso ficou claro. Raquel aproximou-se com a precisão de um mestre de xadrez à beira do checkmate. Senhor Timmons, o senhor disse anteriormente que todas as despesas do Sr. Johnson foram aprovadas, não foi? Sim. E que ele assinou todas as decisões financeiras? Sim. Ele destacou um documento, uma cadeia interna de e-mails. Reconhece esta correspondência? Sua garganta se moveu. Sim. Por favor, leia a seção destacada em voz alta. A voz de Alan quebrou ligeiramente. Vamos canalizar fundos discricionários através das relações públicas para evitar sinais de auditoria. Dwayne não precisa saber os detalhes. O ofegante interrompeu a contenção da sala. O juiz Reeves levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. A sala de audiências agora não só ouviu, como se curvou. Raquel caminhou lentamente diante do júri. Então você contrabandeou o dinheiro através de canais que deveriam fugir da prestação de contas sem o conhecimento deles. Alan mudou. Essa era uma prática comum. Ela o interrompeu. Não foi isso que perguntei. Eu sabia? Não, disse ele. Ele confiou em mim. Raquel veio. E o que fez com estes fundos? Transferências. Bônus. Viajar. Para você? Ele olhou para baixo. Sim. Dirigiu-se ao juiz. Meritíssimo. Neste momento o Ministério Público deseja apresentar este documento como prova à Vogue 47. Verdade, disse o juiz Reeves. Rachel esteve diante do júri novamente. Para ser claro, enquanto Dwayne Johnson arrecadava dinheiro e fazia discursos, você estava desviando fundos, cobrindo faixas e usando sua assinatura como escudo. Alan não disse nada. Ele já lhe pediu para fazer isso? Não. Você se beneficiou pessoalmente do seu roubo? Não. Ele fez uma pausa e deixou a sala entrar. Não há mais perguntas. Quando Alan se aposentou com os ombros caídos, a narrativa começou a mudar. Não muito longe da responsabilidade, mas da complexidade. Para a verdade que a culpa pode ter muitas faces, e nem todas são as que estão na frente da câmara. Raquel sentou-se novamente, sua postura calma, sua expressão ilegível. O passo tinha sido corajoso. Tático. E ele tinha quebrado algo fundamental na arquitetura do caso. Agora veio o ato final, não uma batalha de fatos, mas de interpretação. Fora do tribunal, o mundo não ficou parado. Cada atualização, cada interrogatório, cada emoção foi transmitida ao vivo através de tickers de notícias e redes sociais. Mas depois que Rachel Cayden expôs a traição de Alan Timmons no tribunal, a narrativa mudou, e aconteceu rapidamente. Cardinal Justice Fortes começou a se tornar uma tendência. Memes surgiram mostrando um confuso Dwayne Johnson ao lado de manchetes sobre manipulação financeira. Os TikTokers dissecaram seu silêncio atordoado. Influenciadores postaram vídeos do momento em que Alan admitiu que desviou fundos sem o conhecimento de Dwayne. De repente, Dwayne deixou de ser apenas um réu, mas uma vítima em potencial. No dia seguinte, a juíza Reeves entrou na sala de audiências com a sua habitual seriedade. Mas a energia tinha mudado. Os telespectadores não estavam aqui para ver uma celebridade cair. Eles estavam aqui para ver se o sistema ainda consegue distinguir entre poder e responsabilidade. A acusação terminou seu caso com um arco final cauteloso, reconhecendo a influência de Dwayne, mas enfatizando seu papel como o rosto público de uma campanha desonesta. Mas agora foi a vez da defesa. Samantha Brighton manteve-se calma enquanto se dirigia ao júri. Vocês ouviram os argumentos, disse ela. Vocês viram os documentos, as manchetes, as acusações. Mas há uma coisa que ainda não foi vista,
uma única prova de que Dwayne Johnson beneficiou pessoalmente da fraude. Ele clicou em um controle remoto. Os ecrãs iluminaram-se com as mensagens que Dwayne tinha enviado a Alan. Eles eram chatos. Seco. Exatamente. Não se fala de fundos ocultos. Sem ordens enigmáticas. Samantha se inclinou para o silêncio. Dwayne Johnson angariou dinheiro. Fez discursos. Apresentou-se em eventos. E confiava que as pessoas ao seu redor negligenciariam eticamente o seu trabalho. Essa confiança foi quebrada, mas não por ele. Por isso, aproveitou a oportunidade. Virou-se para Dwayne. Senhor Johnson, você já suspeitou que sua equipe de campanha está desviando fundos? Não, disse simplesmente. E quando você descobriu? Pedi uma auditoria completa e pedi demissão. Houve silêncio na sala de audiências. Samantha voltou a estar diante do júri. Senhoras e senhores, liderança não significa saber tudo. Trata-se de fazer a coisa certa quando a verdade vem à tona. Ele fez uma pausa. Foi o que ele fez. E agora é a sua vez. Enquanto se sentava, Dwayne olhou para sua família. A filha acenou levemente, sua expressão estava elegível. O juiz ordenou uma pausa. Alguns apresentadores ainda acusaram Dwayne de ser descuidado. Outros o chamaram de bode expiatório mais honesto da América. Editoriais apareciam debatendo se a ignorância era uma defesa ou uma acusação. Mas uma coisa era certa, a maré tinha virado. Não de uma forma esmagadora, mas de uma forma que poderia mudar tudo. E enquanto o júri se preparava para deliberar, não ficou claro se eles estavam julgando um crime ou uma cultura. O júri foi composto por 12 cidadãos. Diferentes faixas etárias. Raças diferentes. Políticas diferentes. Mas agora, pela primeira vez, estavam ligados a uma pergunta inabalável: Dwayne Johnson era culpado? Quando a porta da sala de consulta se fechou atrás deles, o peso da mala afundou nas paredes como umidade. O capataz, um diretor de meia-idade chamado Darla, falou primeiro. Muito bom. Sabemos que o juiz disse, sem dúvida razoável. Então, vamos começar com isto. Alguém acredita que Dwayne estava conscientemente envolvido no golpe? Silêncio. Então uma mão subiu. Um homem na casa dos 60 anos, Ed, que dirigia uma gráfica local. Não tenho certeza, disse. Não acho que ele seja um cara mau. Mas acho difícil acreditar que ele não sabia de nada. Quero dizer, milhões se moveram. Outra jurada, uma enfermeira chamada Alina, respondeu, mas não é esse o ponto? Não há provas de que ele soubesse disso. E a declaração de Raquel, arriscou tudo para dizer a verdade. Por que eu deveria mentir para ele? A sala foi dividida em dois campos, aqueles que acreditavam que Dwayne era inteligente demais para não saber, e aqueles que acreditavam que Alan Timmons havia orquestrado todo o plano sob o disfarce do nome de Dwayne. Não foi uma discussão fácil. Alguns jurados foram arrebatados por suas emoções, principalmente a jovem que admitiu ter crescido com Dwayne. Outros recusaram-se a ser julgados pela admiração. Eles viram as fotos novamente. Eles verificaram a trilha financeira. Eles discutiram a ética da liderança, a importância da confiança e se as figuras públicas merecem clemência ou responsabilidade mais rigorosa. Darla pediu-lhes que votassem, apenas para ver onde estavam. As mãos subiram, 6 culpados, 6 inocentes. Estagnação. As horas passaram. As discussões intensificaram-se. A certa altura, Ed gritou, a intenção conta, enquanto Alina respondeu, justiça também. Mas então uma mulher mais velha chamada Joy, que não tinha falado muito, limpou sua garganta. Todos vocês continuam falando sobre o que Dwayne deveria saber, disse ele. Mas a lei não pune as pessoas por não serem perfeitas. Ele os pune pelo que fazem. E tanto quanto eu posso dizer, ele não fez nada de criminoso. Isso mudou alguma coisa. Fizeram uma pausa. Considerada. Na 7ª hora, a votação mudou, 8 não culpados, 4 culpados. Depois, 9 horas e 3. Depois, 11 horas e 1. O último a resistir, Ed, olhou novamente para os e-mails impressos. Não há sinais secretos. Pura conversa de negócios. Suspirou. Está tudo bem. Aqui estou. Quando bateram à porta para proferir o verdito, a sala de audiências encheu-se de silêncio. Dwayne sentou-se entre os advogados, com as costas direitas e os lábios franzidos. Raquel sentou-se na segunda fila, com os dedos cerrados. A juíza Felicia Rives voltou, ajustou os óculos e acenou com a cabeça para o capataz. O escrivão perguntou, o júri chegou a um verdito. Nós conseguimos, meritíssimo. E o que você acha do acusado, senhor? Dwayne Johnson? Darla Mettondo. Determinamos que o arguido não é culpado de todas as acusações. Não houve surto.
Apenas anestesiado em silêncio. Dwayne piscou. Raquel soltou um suspiro trêmulo. Até mesmo o juiz Rives, que estava sempre quieto, fez uma pausa de meio segundo antes de dizer: o tribunal agradece ao júri por seu serviço. Lá fora, o mundo ainda não sabia. Mas, neste tribunal, a lenda tinha mudado. A sala de audiências esvaziara-se, mas o eco das últimas palavras de Rachel ainda ecoava em todos os cantos. Do lado de fora, as escadarias da Justiça Federal estavam banhadas pelo sol da tarde e lotadas. Repórteres corriam, câmaras zumbiam e microfones apontavam para Dwayne "The Rock" Johnson como lanças de curiosidade. Ele estava atrás de um pódio de madeira que sua equipe jurídica organizou às pressas. Foi-se o sorriso presunçoso que ela usava em entrevistas. Em seu lugar veio uma intensidade calma, medida, calma, não acostumada. Eu sei o que todos vocês esperam de mim, começou ele, ajustando a explicação unilateral em sua mão. Mas, por uma vez, não quero ler o que está escrito. Quero falar como um homem que acaba de ser humilhado. A imprensa caiu em silêncio tenso. Eu achava que poder significava controle. Ele achava que influência significava imunidade. E eu estava errado. No saguão do tribunal, Rachel ficou atrás das janelas escurecidas e assistiu. Não se esconda. Em linha reta, assistindo. Não teve expressão de triunfo. Apenas exaustão. Talvez um alívio. A voz de Dwayne quebrou ligeiramente. A verdade que ela apresentou é maior do que este tribunal. Ele é mais alto do que eu. E espero que o mundo ouça, mesmo que eu não o tenha feito quando mais importava. Alguns jornalistas entreolharam-se. Não se tratou de limitação de danos. Era outra coisa. Ele deixou o pódio sem responder perguntas e acenou respeitosamente para as câmaras. Não olhou para trás. Do outro lado da rua, alguém tinha pintado em letras brancas no asfalto: Corona não precisa da verdade. Mais tarde naquela noite, a internet explodiu. Vídeos da revelação de Rachel na sala de audiências estavam por toda parte, editados com música dramática, lentos e legendados em vários idiomas. Os TikToks já abordaram os seus momentos de silêncio com imagens de protesto. O Reddit explodiu com teorias da conspiração. O Twitter, não, X, viu o hashtag Cardinal Rachel Speaks tendência em todo o mundo. Mas Raquel não postou nada. Ele não deu entrevistas. Ela desapareceu. Ele deixou seu apartamento. Sua mesa na agência estava vazia. Sem extrato bancário, sem endereço de encaminhamento. Apenas uma citação que enviei por e-mail a um jornalista em quem confiava. Eu não fiz isso para ficar famoso. Filo para que o silêncio não voltasse a prevalecer. Entretanto, a juíza Tanya Chutkan recebeu ameaças. Apoio. Críticas. Elogio. Tudo em partes iguais. Mas ele não bateu uma pálpebra. Ele fez uma única e contundente declaração. Justiça não é sobre quem grita mais alto. É sobre quem persevera quando a verdade se torna desconfortável. A HBO já lançou um pequeno documentário. La Roca vs. A verdade tornou-se um título provisório. E algures, num banco noutra cidade, Raquel sentou-se de frente para o vento, sem ler manchetes, nem remorsos. Pela primeira vez em anos, ele estava livre. 2 semanas se passaram desde o verdito, no entanto, o mundo não avançou. O silêncio de Rachel tornara-se um rugido cultural. As faculdades discutiram seu caso em seminários de ética. Os manifestantes carregavam faixas com sua foto ao lado da palavra verdade. E um meio de comunicação independente chamou-lhe a face da justiça silenciosa. Mas para Raquel tudo não passava de barulho. Numa pequena cidade costeira sem repórteres e sem reconhecimento, refugiara-se num alojamento de acomodação e pequeno almoço gerido por um bibliotecário reformado e os seus 3 gatos. Seus dias eram tranquilos, livros, longas caminhadas, e ele evitava a internet. Não por medo, mas porque queria lembrar-se de quem era antes de o mundo saber o seu nome. A única conexão com seu passado era um telefone queimador, que ele quase não verificava. Até que uma noite zumbiu. Um texto. De um número desconhecido. Ele quer ver-te. Sem câmaras. Apenas nas proximidades. Em anexo estava um pino do Google Maps, Washington, D.C., em uma semana. Rachel olhou para a tela por um longo tempo. Ele não precisava perguntar quem ele era. Dwayne. O homem cujo império ele tinha destruído. O homem que um dia a tornara invisível. Eu poderia ter ignorado. Ele tinha todas as razões para estar. Mas o encerramento. Esta palavra pesada. Não para ele. Para si mesmo. Uma semana depois, Rachel e Dwayne sentaram-se um em frente ao outro numa pequena câmara privada no edifício do Arquivo Nacional, longe do público. Não há advogados. Sem imprensa. Sem microfones. Apenas um segurança do lado de fora. Dwayne parecia mais velho.
Ou talvez tenha sido a culpa que o envelheceu. Eu não esperava que você viesse, disse ele suavemente. Eu não vim para você, respondeu Raquel. Vim para fazer as pazes. Ele acenou com a cabeça lentamente. Isso é justo. Um minuto de silêncio se espalhou entre eles. Você sabe, ele começou novamente, eu me rodei por anos com pessoas batendo palmas, não importa o que eu disse. Esqueci-me de como sou a verdade. Raquel não titubeou. A verdade soa diferente quando é desconfortável. Ele sorriu ligeiramente. Parece você. Pela primeira vez, Rachel permitiu que um pequeno sorriso interrompesse sua expressão cautelosa. Não admissão. Não sobre o perdão. A linha reta. Reconhecimento. Não estou aqui para me reconciliar com você, Duane. Mas estou feliz que você está começando a fazer as pazes consigo mesmo. Estendeu a mão no bolso do casaco e puxou uma carta dobrada. É para você. Não publique. Apenas para manutenção. Escrevi-o antes de o julgamento terminar. Quando pensei que ainda podia ganhar. Aceitou em silêncio. Quando ela se virou para sair, a voz de Duane parou uma última vez. Raquel? Se eu tivesse ouvido antes. Ela o interrompeu suavemente. Mas não o fez. E com isso atravessou a porta, entrou no salão, no mundo, mais facilmente do que quando entrou. Ele não abriu a carta. Ainda não. Talvez nunca. Mas ele tinha. E havia poder nisso.